quando virdes todas estas coisas, que coisas, irmãos? O aniversário de Israel? Não! O estado da condição humana no último tempo. A iniquidade ganhando força e ganhando forma, o amor esfriando, as orgias acontecendo, as pessoas se tornando mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. O ódio, a inveja, as disputas, os partidos, as facções, os desentendimentos, as guerras entre pais e filhos, são todos sinais que apontam para a volta de Jesus, irmãos. E como falei, a maioria deles já se cumpriu e tem sido cumprido dia após dia. Então, se uma data como o aniversário de Israel me deixa chocado, muito mais chocado eu deveria ficar diante do estado do meu coração. Porque o estado em que se encontra o meu coração pode ser um sinal muito sério de que Jesus já vem. Glória a Deus. Essa noite eu quero falar de um assunto bastante oportuno, bastante interessante, bastante importante, bastante urgente. Mas eu quero deixar registrado, eu penso que é importante. Eu quero deixar registrado o que nós vemos experimentando desde o ano passado. É importante eu frisar isso, para que tenhamos em mente o lugar para onde o Senhor nos está conduzindo. Quem nos tem acompanhado sabe que durante todo o ano passado, todo o ano de 2017, o Senhor nos levou a meditar, a ensinar, a trilhar um caminho de fundamento, de enraizamento. Deus nos levou a criar raízes, a estabelecer fundamentos, a, de certa forma, nos aproximarmos mais do Senhor. E a palavra de ordem foi, porque chegaria um tempo onde aqueles que não tivessem se aproximado de Deus, onde aqueles que não tivessem criado raízes em Deus, dificilmente suportariam as tempestades e as provações que viriam depois desse tempo. Essa foi a palavra de ordem do ano de 2017. Iniciamos o ano de 2018 falando a respeito da necessidade de crescermos e amadurecermos. Então, durante um período falamos de fundamentação e neste período estamos falando sobre crescimento e maturidade. E eu quero registrar isso hoje, dizendo que nós estamos no dia 12 de maio de 2018. Por que eu faço questão de registrar essa data e esses dois acontecimentos específicos? Vocês devem ter ouvido algo a respeito do aniversário de 70 anos de Israel, sim ou não? Quem ouviu? Levanta a mão. Esse seria, para a maioria dos cristãos, o principal sinal que apontaria para o retorno de Jesus. Para a maioria dos cristãos, para a maioria dos estudiosos, o fato de Israel estar completando 70 anos indicaria que iminentemente, ou seja, a qualquer momento, Cristo estaria voltando, porque as profecias estariam cumpridas. Esse aniversário de 70 anos vai acontecer no dia 14 de maio, daqui 2 dias. Há 70 anos atrás, em 14 de maio de 1948, Israel se tornou uma nação livre, soberana e independente, através de um conselho onde um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, com seu voto de Minerva, votou favoravelmente a Israel. E Israel naquele dia, num dia só, se tornou nação. E há uma profecia no livro de Isaías, se você quiser anotar ou estiver acompanhando, no capítulo 66, versículo 8, há uma profecia que fala a respeito de Israel ser estabelecido como nação num único dia de uma vez só.
E o versículo começa dizendo: poxa, será que é possível uma nação nascer num dia? Olha o que diz o texto. Capítulo 66 e versículo 8 de Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Então essa profecia, segundo muitos estudiosos e na interpretação da maioria dos cristãos, teria se cumprido no dia 14 de maio de 1948. Muitos dos cristãos que defendem essa profecia dos 70 anos de Israel se baseiam numa parábola que Jesus trouxe a respeito de uma certa figueira. Então, quando ele fala sobre a sua segunda vinda, ele aponta para uma figueira que seria Israel. E através dessa parábola ele diz: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E Jesus estava falando, na verdade, dos sinais que antecederiam o seu retorno. Essa parábola da figueira, bem como os sinais dos tempos, nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. E essa passagem dessa figueira, eu acho que é interessante nós lermos. Vamos pelo menos abrir uma delas que está em Mateus. Se você puder, me acompanhe. Mateus capítulo 24, versículo 32. Então preste atenção, irmãos, olha o que diz o texto. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Queridos, essa passagem, bem como a interpretação mais aceita, ou mais difundida, ou mais defendida entre os cristãos e entre os estudiosos, ela nos chama a atenção justamente porque nos apresenta uma data. Um fato que nos situa e que nos identifica no tempo, no espaço. Tudo que traz para nós uma identificação chama a nossa atenção. Então, pelo simples fato de alguém interpretar que essa parábola diz respeito a um período onde determinada coisa aconteceria, abre os nossos olhos de uma maneira quase chocante, na falta de uma palavra melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa natureza humana, nós sempre somos levados a racionalizar as coisas. Então, coisas mais sutis passam despercebidas. Realidades espirituais, como não são compreendidas pela nossa mente natural, elas são imediatamente descartadas por nós. Mas quando alguém apresenta uma verdade, um ponto factual ou uma data, a gente fica assim: meu Deus, daqui 2 dias Israel faz 70 anos, Jesus está voltando, e agora? É assim que nós interpretamos na maioria das vezes. No entanto, irmãos, sabe o que mais me chama a atenção? A respeito da proximidade do dia do Senhor, não é essa, com o perdão da palavra, eu estou tentando ser muito cuidadoso. Não é essa suposta interpretação de que a parábola da figueira diz respeito aos 70 anos de Israel. Eu não quero entrar no mérito da questão. Eu sei que toda essa questão interpretativa ela foi muito estudada, exaustivamente estudada, e ela tem sido defendida por pessoas de peso. Não quero entrar nessa questão. Até vamos levar em consideração que a interpretação da parábola realmente seja os 70 anos da nação de Israel. Longe de mim querer negar tal coisa. Longe de mim. Mas o que mais me chama a atenção não é essa questão cronológica, essa questão de acontecimentos cronológicos. O que mais me chama a atenção é que
a maioria dos sinais que Jesus apresenta como sendo sinais que antecederiam a sua vinda, dizem respeito à maneira de viver, ao estilo de vida que predominaria o tempo do fim. Se você ler com um pouquinho mais de atenção os textos de Mateus, de Marcos e de Lucas, que falam a respeito do sermão profético, do princípio das dores, dos sinais que antecederiam a volta de Cristo, facilmente você vai perceber que a maioria dos sinais apontam para a maneira de viver, apontam para um estilo de vida, algo que seria predominante, pouquinho tempo antes de Jesus voltar, pouquinho tempo antes de Jesus aparecer. E esses sinais, eles são aqueles sinais mais sutis, né? Eles passam despercebidos pela maioria. Mas esses são justamente os sinais de maior precisão quanto ao retorno do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Você que está nos acompanhando no estudo do Sermão do Monte já vai entender. Qual é o assunto que mais preocupa o Senhor em toda a Bíblia Sagrada? Vamos fazer assim? É o coração. De Gênesis a Apocalipse, o assunto tratado, o assunto abordado, o assunto ilustrado, o assunto ensinado, o assunto evidenciado, não é outro senão o coração do homem. Deus se preocupa com o coração. Porque do coração que procedem as saídas da vida. É do coração que igualmente procedem todo o mau desígnio. Toda porcaria, toda coisa ruim procede daqui. Então a preocupação do Senhor em toda a Bíblia Sagrada aponta para uma coisa só: o meu coração e o teu coração. Então, muito mais do que eu atentar para uma data, para um aniversário, eu deveria estar preocupado com a questão do coração. Porque, repito, quando eu leio o sermão profético, o princípio das dores, eu vejo que ali existem muito mais sinais que apontam para o caráter, para a maneira de viver, para o estilo de vida, do que necessariamente para uma data cronológica, para um momento no tempo onde algo vai acontecer. E é justamente por isso, irmãos, que esses sinais são importantes, porque eles desnudam a real condição do meu coração e do teu coração. Ou seja, eles arrancam de nós a máscara e dizem: o tempo que vai anteceder a minha volta vai ser um tempo marcado por pessoas desse jeito, desse jeito e desse jeito, que fazem isto, aquilo e aquilo outro. E esses sinais são igualmente importantes porque eles mostram as consequências inevitáveis da natureza humana não regenerada. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Quer ver um exemplo? Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Onde é que esse texto está inserido, irmãos? Ele está inserido no sermão profético que aponta para as coisas do fim. O que disse Jesus? Olha, quando estiver pertinho de eu voltar, vocês vão perceber que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esse é um sinal importantíssimo. Na minha humilde opinião, talvez o sinal mais importante. Na minha humilde opinião, talvez mais importante até do que o aniversário de 70 anos da nação de Israel. Por quê? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que significa a palavra iniquidade nesse contexto? A condição daquele que transgride a lei de Deus. O que é iniquidade? É a condição da pessoa que transgride a lei. Ou seja, é a condição da pessoa que é um fora da lei, que é um desobediente à lei de Deus. E nós já vimos um tempinho atrás que essa expressão, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, significa acostumar-se com o pecado. Quem lembra? O que significa amor frio? Acostumar-se com o pecado.
E eu já falei por várias vezes que o que há 10, 15 anos atrás era inimaginável nas famílias, na sociedade, nas igrejas, hoje nós olhamos e fazemos assim, normal. Acostumamos com o pecado, o amor esfriou, a nossa condição de transgressores da lei tem aumentado dia a dia, a dia a dia. E aí é inevitável, eu preciso ligar isso no Sermão do Monte. Naquelas 6 ilustrações que Jesus traz no capítulo 5 de Mateus. Jesus não estava preocupado com a letra da lei, mas com o espírito da lei, lembram? Exemplo, o que importa para Jesus não é a pessoa ser pega em flagrante adultério. O que importa para Jesus é que no coração ela já tenha desejado, ela já tenha cobiçado a mulher do outro com intenção impura. Ali para Jesus já figura adultério. Você está entendendo, irmão? Está entendendo, irmã? Então aqui nós temos um grande sinal que aponta para o retorno do Senhor. Que sinal é esse? Transgressão da lei e hábito de pecado. Esse é um grande sinal. E pergunto, está acontecendo? Sim ou não? Participe comigo, por favor. Você acha que esse sinal está acontecendo? Podemos dizer que é um sinal cumprido? Não só cumprido, como em cumprimento. O interessante, irmãos, é que depois de apresentar vários sinais como esse que nós acabamos de ver, sinais que evidenciam a condição do meu coração, a condição do teu coração, pertinho de Jesus voltar, Jesus ainda deixa um alerta, tipo assim, um chacoalhão, um conselho. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 34, olha o que ele diz. Eu vou esperar um pouquinho para você abrir sua Bíblia. Hoje nós vamos passear pela Bíblia, irmãos. Então primeiro Jesus diz, olha, os sinais que antecederão a minha vinda são esses, esses e esses. Os sinais que antecedem a minha vida não dizem tanto respeito a uma data específica, mas a maneira como os seres humanos estarão se comportando. E aí ele dá um conselho. Acharam? 21, 34 de Lucas? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. É um outro sinal. Da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Eu gosto muito da versão NTLH desse texto, que diz assim, ó: fiquem alertas. Como é que é para ficar? Antenado, fica ligado. Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Então a maneira como eu e você conduzimos a nossa vida, muitas vezes se transforma na nossa própria armadilha. E nós ficamos tão ocupados com aquilo, que não prestamos atenção que Jesus já vem. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro, portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Algo com que realmente eu devo me preocupar. Eu preciso me preocupar com essas questões.
Quando eu leio o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eu posso constatar que quase todos os sinais que Jesus apresentou já foram cumpridos. Nós não temos tempo de discorrer sobre cada um deles, mas a maioria já se cumpriu. E Jesus afirma, né? Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí eu pergunto, que geração? A da figueira? A geração em que teve início os sinais da volta de Cristo. E aqui, irmãos, não cabe precisar uma data em que tudo começou. Aqui é importante notar que de um tempo para cá, a situação humana tem se degradado, tem se agravado. Então é a partir desta geração, ou seja, da geração em que tiveram início os sinais. Todos os sinais vão se cumprir numa única geração. Não terá uma próxima. E o que precisa acontecer? Israel fazer 70 anos? Irmão, se eu levar só essa questão em consideração, eu vou estar menosprezando algo importantíssimo das Escrituras. Mas, repito, para eu e você como seres humanos, choca mais quando apresentamos uma data, né? Se eu disser para você assim, ó, Jesus vai voltar no dia 15 de maio de 2018. Qual vai ser a tua reação? E agora? Agora se eu disser para você assim, ó, quando tu vê que muita mentira está rolando no meio do povo de Deus, é sinal que Jesus já vem. Qual é a tendência natural minha e sua? Normal, hoje todo mundo mente. Dá nada. Porque é uma coisa mais sutil, mais subjetiva. Mas é exatamente para essa verdade que Jesus chama a nossa atenção. Ele não chama a nossa atenção para o aniversário de Israel, irmãos. Ele chama a nossa atenção para a nossa condição. E vamos combinar, a gente tá ruim que não é mole, né? Diante dessa verdade toda, Paulo afirma o seguinte, que a nossa salvação está hoje mais perto, mais próximo do que estava quando nós cremos, ou quando nós recebemos a Jesus como Senhor, ou quando nós fomos aceitos por Ele para a salvação, ou chamados por Ele para a salvação. Eu confesso que eu tenho dificuldade de aceitar a ideia de que eu posso aceitar ou eu devo aceitar Jesus. Na verdade é Ele que me recebe, irmãos. A Bíblia me ensina que eu não chego a Cristo de maneira nenhuma se o Pai não conceder. A salvação é uma obra soberana de Deus. Então se você está aqui hoje, alegra o teu coração. Você foi chamado por Ele, atraído pelo seu Espírito. Então eu penso que no lugar de dizer eu aceitei Jesus, eu deveria dizer eu fui aceito por Ele. Ele me escolheu, cara. E aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora, Ele falou. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada, porque Ele te escolheu. Amém? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13 e 11. Preste atenção que nós estamos falando em torno dos sinais que antecederiam a volta de Jesus. E que os sinais de maior importância não dizem respeito a uma data, mas a uma condição do coração, ok? Diante dessa verdade, o que Paulo diz? Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Que tempo é esse, irmãos? É uma data? É o cronos de Deus? Não, essa palavra aqui no original grego é kairos. Kairos é tempo de Deus. O que significa a palavra kairos? Tempo adequado, apropriado, ocasião. É um tempo apropriado para a vinda do Messias, no seu reino e para juízo.
diz respeito à época em que nós vivemos. Então, para quem Paulo escreve, digo isso para vocês que conhecem o tempo. Através dos sinais apontados nos evangelhos, eu e você podemos dizer, eu conheço o tempo que eu estou vivendo. Que tempo é esse? O tempo da iminente volta de Jesus. Ou, se você preferir, um tempo em que Jesus logo chega. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Despertar do sono significa levantar-se da preguiça. Despertar do sono significa levantar ou abandonar a apatia espiritual, a indiferença para com as coisas de Deus. Nunca antes vivemos um tempo de tamanha indiferença para com o Senhor e para com a sua palavra. Quer um exemplo? E você pode levantar a mão ou não, porque não vai aparecer na filmagem, tá? Fica tranquilo. Quem aqui lê a Bíblia todo dia? E eu também não vou falar quantas pessoas levantaram a mão ou não, tá? Para ficarmos todos tranquilos. Quem aqui lê a Bíblia todo dia? Levanta a mão. Amém. Nós aqui sabemos. Quem está nos assistindo não precisa saber. Quem é o que me ama? Senhor dizendo. É aquele que ama a minha palavra. O que diz o Salmo número 1? Bem-aventurado o que medita na minha lei de dia e de noite. Vou perguntar, estamos ou não estamos vivendo um tempo de indiferença com relação às coisas de Deus? Mais um sinal. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, quando cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Tem umas palavras meio esquisitas aqui, né? O texto diz para eu não andar em orgia. Algumas versões chamam orgia de glutonaria. Essa palavra no original está relacionada à embriaguez, ao culto a Baco, que é o deus do vinho, ou a outras divindades. Está relacionada à bagunça, está relacionada a sexo ilícito. Isso significa orgia ou glutonaria. Impudicícia, algumas versões traduzem como desonestidade. No original é algo relacionado a sexo ilícito, tanto dentro do casamento quanto fora do casamento. Importante isso, irmãos, para os casados. Existe um jeito certo de eu me relacionar intimamente com o meu cônjuge. E existe também um jeito errado. E o que Paulo condena na sua escritura é que nós devemos abandonar o jeito errado, mesmo dentro do casamento. Dissolução tem a ver com vício, com coisas obscenas, com coisas escandalosas, com devassidão, com sensualidade. O que é sensualidade? A ciência que mexe na cabeça do sexo oposto. Então a sensualidade não está tão diretamente ligada somente à questão das vestimentas, mas ao comportamento de maneira geral. Uma pessoa pode ser sensual a ponto de atrair a atenção do sexo oposto estando coberta dos pés à cabeça. Porque o que manda é o comportamento dessa pessoa. Sabia disso? Vamos dar um exemplo bem tosco, mas eu acho que vai ilustrar bem a realidade. Aqueles atendentes ou aquelas atendentes de telemarketing, né? Tem voz e tem voz, verdade? Tem voz que você diz assim, parece voz de criança. Tem voz que você diz assim, meu Deus, que cara carrancudo. Tem voz que você diz assim, uau, como será a pessoa dona dessa voz? Não é assim? Então existem muitas maneiras de eu me tornar sensual, irmãos. Porque sensualidade diz respeito à arte ou à ciência de eu mexer na cabeça do sexo oposto. Agora vocês acharam engraçado, né? Até eu achei engraçado aqui.
Mas vamos lá, vamos continuar. A palavra contenda tem a ver com disputa, com discussões, com brigas, com debates. A palavra ciúme tem a ver com rivalidade, com inveja. E a palavra concupiscência é o anseio por aquilo que é proibido. O desejo irregular e desenfreado, aos quais estão fixos os objetos, como os prazeres, como os ganhos, como os benefícios e como as honras. 1 João capítulo 2,16 fala a respeito da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Então o que é concupiscência? É um desejo desenfreado, é uma coisa louca, é uma fissura que me leva a pecar. E olha o que ele fala no finalzinho do seu conselho, eu vou repetir só o versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Algumas versões dizem, não providenciem nada para o que a tua natureza humana deseja. Trocando em miudinho, deixa a tua natureza passar fome. Não é para dispor nada. E sabe o que eu e você fazemos na maioria das vezes? Nós alimentamos os nossos desejos. E quando nós alimentamos os nossos desejos, a nossa disposição natural ela vem para fora. E essa disposição natural que vem para fora nos leva a pecar. E aí um abismo chama outro abismo. E o que era ruim fica pior, que fica pior, que fica pior, e é uma bola de neve. Vamos considerar a parábola da figueira então, não como uma profecia que aponta para o aniversário de Israel, tá? Mas vamos considerar ela como uma comparação. Eu vou repetir o texto. Diz assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Eu poderia usar uma seguinte tradução. Aprendei, pois, o que significa o final de um semestre. Quem pode dizer o que acontece no final de um semestre de faculdade? Eu já vi um monte de cara feia aí. Dá para surtar, né? É prova, é trabalho, é não sei o que, e é não sei o que, e é aquela dúvida, meu Deus, será que eu passo ou será que eu reprovo? É mais ou menos assim? Então, Jesus diz assim, ó, aprendei, pois, a parábola do final de semestre. É a mesma coisa que eu dizer, aprendam, pois, a parábola da figueira. Aí ele diz, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Aí eu vou parafrasear aqui, né? Quando vocês veem que o final do semestre está chegando, vocês sabem que tem um monte de coisa para acontecer. Verdade? Aí ele continua, assim também vocês. Quando virdes todas estas coisas, que coisas, irmãos? O aniversário de Israel? Não! O estado da condição humana no último tempo. A iniquidade ganhando força e ganhando forma, o amor esfriando, as orgias acontecendo, as pessoas se tornando mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. O ódio, a inveja, as disputas, os partidos, as facções, os desentendimentos, as guerras entre pais e filhos, são todos sinais que apontam para a volta de Jesus, irmãos. E como falei, a maioria deles já se cumpriu e tem sido cumprido dia após dia. Então, se uma data como o aniversário de Israel me deixa chocado, muito mais chocado eu deveria ficar diante do estado do meu coração. Porque o estado em que se encontra o meu coração pode ser um sinal muito sério de que Jesus já vem. Você está comigo ainda? Voltando para Paulo, ele fala, vai alta a noite. O que significa essa alta noite? Fala da depravação do homem e do domínio de Satanás. Sabe o que Paulo está dizendo? Vai alta a noite. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, ó, o pecado atingiu o seu nível mais elevado. A depravação humana atingiu o seu auge.
Então ele diz assim, ó, a salvação de você está mais perto agora. Por quê? Vai alta a noite, ou seja, o pecado multiplicou-se. Vai alta a noite. O mal ganhou força. Eu me tornei indiferente para com as coisas de Deus. A noite vai alta. Eu prefiro me satisfazer a minha natureza humana, carnal, pecaminosa, do que agradar o coração do Pai. Vai alta a noite. Eu não abro mão dos prazeres terrenos para ficar com o Senhor. Vai alta a noite, como falou o Luiz, muito bem falado, foi uma facada no peito. Com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus, eu te amo, tá? Mas eu vou ali e já volto. Cara, fosse profeta, tá? Vai alta a noite. Estamos trocando Jesus por nada. Por coisas que não têm valor. Deixa eu perguntar, eu preciso perguntar. Você está percebendo esses sinais? Quem está percebendo esses sinais aí, levanta a mão. Muita gente não está percebendo. Sabe o que Paulo diz para mim e para você? Desperta, acorda, sai dessa posição. Ei, o grande dia, está mais perto hoje do que estava ontem. Amanhã estará mais perto do que está hoje. Não tanto pelo fato do aniversário da nação de Israel, mas pelo fato de que a humanidade está caminhando a passos largos para o inferno. Ei, acorda! É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de a gente andar vigilante, irmãos. É tempo de nós priorizarmos a salvação e a eternidade. Um último texto, prometo que é o último que eu quero ler com você. Também um texto de Paulo, mas dessa vez aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7. Por favor, me acompanhe. É o último texto e já vou encerrar. Paulo aqui está falando a respeito dos problemas com relação ao casamento em tempos de tribulação, mas ele também vai a fundo e dá outros exemplos. Antes de fazermos a leitura, Paulo não está diminuindo a importância do casamento. Paulo não está denegrindo a imagem do casamento, ok? Casamento é um plano divino, é um projeto de Deus para homem e mulher. Mas preste atenção no que ele fala. Capítulo 7, versículo 29 de 1 Coríntios. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Que tempo? Nós estamos ficando sem tempo. O que resta, já que o tempo está acabando, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Repito, Paulo não está falando contra casamento, não está falando contra chorar ou rir, não está falando contra comprar ou vender, não está falando contra utilizar-se do mundo ou não. O que ele está dizendo é: não deixa isso tomar espaço no teu coração. A prioridade é a salvação. A prioridade é a eternidade. A prioridade é o Senhor. Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, a totalidade do meu ser precisa estar devotada ao Senhor. Qual é um outro texto onde Jesus traz uma denúncia grave? Aquele que amar pai, mãe, irmão ou irmã mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele está fazendo? Ele está falando que é para eu entrar em briga, entrar em guerra com os meus familiares? Não, irmãos.
Ele está dizendo que o maior amor que você possa considerar na terra não pode, não deve ser superior ao amor que você deve ao Senhor. Eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, sou capaz de entregar minha vida por minhas filhas. Mas esse amor que eu tenho pelas três, em alta conta, não pode ser maior do que o amor que eu devo nutrir pelo Senhor. É isso que Jesus ensina. Então, se o meu bem maior estiver acima do meu Senhor, eu preciso rever a minha fé, eu preciso rever minha salvação. É isso que Paulo ensina aqui. Amém, irmãos? Para finalizar, é tempo de priorizarmos a salvação. Os sinais todos, vou repetir, os sinais todos mostram que Jesus já vem. Então acorda, meu querido, acorda, minha querida. E vou repetir, alguns ficam chocados com o fato de que daqui 2 dias, uma suposta profecia que aponta para o aniversário de Israel está sendo cumprida. Repito, não quero aqui falar contra esse negócio. Eu não tenho nem estrutura, nem condição e nem entendimento suficiente para debater esse assunto. Mas o que eu vi na Escritura é que todos os outros sinais são mais importantes, mais urgentes e mais precisos do que a própria data do aniversário da nação de Israel. Só que eu não me preocupo, porque não diz respeito à minha natureza humana, que racionaliza as coisas. Se eu passar a me preocupar com o meu estilo de vida, eu vou ver que Jesus já está voltando e que se eu não tomar atento, eu vou ficar de fora. Você está me entendendo? Então tenha como um grande sinal o aniversário da nação. É um grande sinal. Podemos afirmar que sem dúvida é um grande sinal. Mas, maior sinal do que este, é o que nós lemos em Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E por se multiplicarem os transgressores da lei de Deus, as pessoas se tornarão cada vez mais acostumadas com o pecado e darão de ombro para aquilo que Deus abomina. Coloque-se de pé, por favor. Queridos, a questão da salvação é uma questão imperativa. E nós precisamos estar certos de que quando aquela trombeta soar, nós não só ouviremos, mas também subiremos com Ele. Vou fazer uma pergunta que talvez seja boba para alguns. Quem quer ficar? Ninguém quer ficar? Todo mundo quer subir? Cara, essa é a joia de maior valor que nós temos. O fato de o nosso nome estar escrito no livro da vida. Não negocia. Nada, absolutamente, em toda a existência, se compara ao valor de o meu nome estar registrado ali. Jesus disse para os discípulos: alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês. Alegrai-vos, não porque em meu nome vocês curam as pessoas, vocês pregam o evangelho, vocês cantam canções para mim. Não, alegrem-se antes, porque o nome de vocês está registrado lá. Eu vi uma coisa no acampamento que nós fizemos que mexeu comigo. O maior ministério que um homem e uma mulher têm, o maior ministério que um moço e uma moça têm, é o ministério de ser salvo. O resto é consequência do fato de eu ser salvo, irmãos. Lembra que nós aprendemos nas bem-aventuranças? Primeiro eu preciso ser alguma coisa para depois fazer qualquer coisa. Então, se eu sou um salvo,
eu vou manifestar e evidenciar todas as características de um salvo. Eu quero orar com você, que de repente sentiu a base de fé estremecer aí no coração. Eu quero orar com você que de repente pensa assim consigo: cara, eu tô ferrado. Deixa eu falar, às vezes eu me sinto assim também, tá? Nós somos seres humanos. Mas o bom é que Jesus se preocupa conosco. E Ele não quer perder ninguém. Você está aí? Quer dar um passo de fé e vir aqui na frente para orarmos juntos?